Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 7 e vamos dar início em falar os tipos de memória. Nesta aula vamos falar sobre a memória SRAM. Memória SRAM é uma memória de 8 bits. São divididas em dois tipos de registradores, FSR e GFR. Chamada de memória de dados, é uma memória volátil, possui dois bancos no PIC 16F84A, lembrando que tem PICs com muito mais bancos, a gente está utilizando esse que é o mais simples. Tem 139 posições de 8 bits no registrador SFR e tem 68 posições de 8 bits no GFR. Registradores SFR, ou registro de funções especiais. Por que esse nome? São registros de funções especiais porque já são registradores do próprio microcontrolador. Ele tem registradores que vai executar determinada tarefa dentro do próprio micro. E a gente pode estar habilitando ou desabilitando via software. Então, como a gente tem acesso aos 8 bits de cada registrador, a gente pode estar configurando o microcontrolador conforme a nossa necessidade. Está aqui alguns registradores que a gente vai estar utilizando muito. O time é 0, o status, o porte A, o porte B e por aí vai. É bom estar dando uma olhada nos nomes das nomenclaturas, já que o compilador MicroC Pro ele utiliza justamente os nomes dos registradores como comandos lá dentro do compilador. Então, quando você quiser ativar algum bit desse registrador, utiliza-se o nome do registrador e ativa o bit correspondente. Tá aí o mapa novamente. Cada registrador tem o seu endereço. Como vemos aqui, o endereço 1 está o time é 0. O registrador de funções especiais ele vai do endereço 01 ao 0B no banco 0 e vai do endereço 81 ao 8B no banco 1. Então, quando você quer acessar um desses registradores, vai ter funções que ele vai, através desses endereços, ele vai localizar esse registrador. Tá aqui os dois registradores que a gente vai estar utilizando muito, que é esses registradores que dá acesso ao microcontrolador ao mundo externo, porte A e o porte B, já que estamos tratando do PIC 16F84A, que ele possui apenas dois portes, mas existe PICs com muito mais portes, se eu não me engano até o porte F. A gente vai estar utilizando esse que é um dos mais simples e mais fácil de entender também. Está aqui a memória EEPROM, ele usa dois registradores para dar acesso a ela, o registrador EEDATA e o EEADR. Está aqui um dos registradores especiais do PIC, o status, como já foi visto em aulas passadas. A gente configurou o RP0, o bit 5, que é justamente o de seleção de banco. Lembrando que do bit 7 ao bit 5, ele faz essa transição entre bancos. Como o PIC 16F84L utiliza apenas dois bancos, a gente só utiliza esse bit, o RP0. Esses outros bits aqui são todos ligados à unidade lógica aritmética. Dependendo de um programa que você vai estar utilizando, você pode estar monitorando esses bits e estar fazendo uma aplicação dentro de seu programa.
Tá aí outro registro especial muito importante, o Option Register, o Option Reg. Esse bit 7 é o que ativa ou desativa os resistores de pull-up interno, que está ligado ao porte B. Como vocês podem estar vendo aqui, ao colocar 1 nesse bit 7, você está desabilitando os resistores de pull-up, e colocando 0, você está habilitando esses resistores de pull-up. O bit 6 é o de interrupção, que está ligado ao pino RB0. Se você coloca 1, você está habilitando essa interrupção nesse bit, no bit 6. E se você coloca 0, você está desabilitando essa interrupção. No bit 5, ele está ligado ao timer 0. Então, se você colocar 1 nesse bit, você está habilitando o timer 0 para incremento externo via RA4. Se você colocar 1, você está internando, você está colocando o incremento do timer 0 via clock interno. Aqui o bit 4 é o T0SE. Se você utilizar como timer, se você habilitar o incremento via externo, aí você pode estar configurando aqui como borda de subida ou borda de descida. Se você coloca 1, você está botando como borda de descida, ou seja, de alto para baixo. E se você coloca como 0, está incrementando o timer 0 de baixo para alto. É mais ou menos assim. Se você coloca 1 aqui nesse bit 4 do Option Reg, ao ser incrementado externamente, ele vai estar incrementando de alto, ou seja, de 5 para 0 volts. E se você coloca 0, você está incrementando o timer 0 de baixo para alto. Não precisa se preocupar com isso agora, que a gente vai estar tratando sobre isso quando estivermos tratando do timer 0. É só para título de ilustração. Está aqui o bit 3, ele é chamado de PSA, é o nosso prescaler. Ele é o multiplicador do timer. E aqui o bit 2 ao bit 0, ele vai justamente fazer essa configuração. Mostrar para vocês quantas vezes você quer multiplicar o seu timer. Mais uma vez, não se preocupe com isso agora. A gente vai estar falando sobre isso quando estivermos tratando do timer 0, 1 e 2. Está aqui dois registros muito importantes, o tris A e o porte A. Todo tris ele está ligado a um porte, porque o tris ele configura como entrada ou saída, e o porte ele lê ou externa um valor. Então, está aqui o bit 0 do tris A, ele está ligado ao RA0, ou seja, o bit 0 do porte A, bit 1 ao bit 1 do porte A, e aí vai. Como esse no PIC 16F84A, o porte A ele só vai do 0 ao bit 4, ao RA4, então aqui também só se usa no 3 também do 4 ao bit 0. E está aqui os seus endereços. O porte A está no endereço 05 da memória RAM e o 3 no endereço 85. E está aí a chave. Ao colocarmos 1 no 3 e no bit correspondente, estamos configurando como entrada. E ao colocarmos 0, estamos colocando 1 com saída. Para que vocês decorem com mais facilidade, o 1 corresponde, é parecido com o I, que dá a ideia de input, e o 0 de output, ou seja, saída. E aqui um esquema para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Tá aí o tris, o porte, entrada
e a saída. Cada esqueminha desse aqui corresponde a um bit. Então, se você está no bit 0 aqui do tris, aqui automaticamente vai estar no bit 0 do porte. Se for no 1, também 1, 2, 2 e aí sucessivamente. Então o que é que diz aqui? Se você colocar 1 no bit 1 ou no bit 2, não seja qual for o bit que você colocar aqui, você está colocando, configurando automaticamente o porte correspondente. Então se você colocar 1 no tris, você está habilitando como entrada. Então essa chave aqui vai fechar para cá. E aí o bit correspondente, digamos que aqui seja o bit 0, automaticamente aqui vai ser o bit 0 também do porte. Então você está configurando o porte, o bit 0 do porte como entrada. Se você coloca 0 nesse mesmo bit, você está configurando como saída. Ou seja, a chave vai estar para o outro lado. E aí você vai estar externando um valor, que pode ser 0 ou 1, ou seja, 0 volt ou 5 volts. Tá aí novamente, 1 entrada, 0 saída. Da mesma forma como foi para o tris A e porte A, tá aí o tris B e o porte B. Funciona da mesma forma. Como é um PIC 16F, o PIC 16F 84A, ele tem apenas 2 portes, então vamos utilizar o tris A e o tris B, porte A e o porte B. Lembrando que tem PICs que tem muito mais portes e, consequentemente, como cada porte tem seu tris, então também vai ter o seu tris correspondente. Tá aí novamente a chave. E relembrando novamente, se você colocar 1 em algum bit do tris B, você está automaticamente classificando como entrada. Se você coloca 0, classificando como saída. Está aqui o registrador EECOM. Esse é o responsável em estar escrevendo ou lendo na memória EEPROM. A memória EEPROM é uma memória de acesso indireto, então você vai estar utilizando um dos registradores especiais também do microcontrolador para estar acessando ela. Eu não vou falar aqui para não tornar a aula tão longa, já que vamos estar tratando desse assunto futuramente. Só para vocês terem uma ideia, o bit 0 desse registrador ele faz a leitura da memória e o bit 1 ele faz a escrita. Temos ainda o bit 3 é um bit que sinaliza se houve erro, e o bit 4 é o bit do flag, ou seja, de interrupção desse registrador. PC ou contador de programa. Ele usa dois registradores especiais, o PCL e o PCLAT. O PCL é o registrador que registra os bits menos significativos e o PCLAT é o registrador que registra os bits mais significativos. O que esses dois registradores fazem? Eles estão ligados diretamente à CPU. Na CPU temos o PC, o contador de programa, a unidade lógica aritmética, temos um registrador chamado W ou work, e ainda temos a parte que decodifica justamente o programa que vai estar escrito lá na memória ROM. Então o que esses dois registradores fazem? A cada incremento via cristal, o PC ele vai estar lendo cada linha de comando do seu programa. E para que ele não se perca nessas linhas, ele usa o PCL e o PCLAT para estar justamente colocando o endereço de cada linha. Então esses dois registradores, PCL e o PCLAT, é para justamente o microcontrolador não se perder
na hora que estiver executando as linhas de seu código. Para que vocês tenham uma ideia, como ele usa os 8 bits no PCL e 5 bits no PCLAT, dando um total de 13 bits, ele pode fazer uma contagem 2 elevado a 13 de 8.192 comandos, ou seja, muito comando. Dá para fazer muitos programas legais. Então, recapitulando, o PC ele usa dois registradores, PCL e o PCLAT. PCL ele armazena as primeiras linhas de comandos, e o PCLAT, quando estoura o PCL, ele continua essa contagem. Como vimos, pode contar até 8.192 comandos. Registrador W, chamado work, é o registrador mais importante do PIC. Ele fica em contato direto com a unidade lógica aritmética, levando e trazendo informações dos registradores. Bem, o que isso significa? O microcontrolador PIC ele não tem nos seus 35 mnemônicos da linguagem Assembly, ele não tem comandos que ligam um registrador a outro. Não existe comandos que liguem diretamente. Então o que é que ele faz? Ele vai estar utilizando o tempo inteiro esse registrador. Então quando você está escrevendo lá no seu compilador e você quer jogar alguma informação do tris para o port, do status para um outro registrador, tem que passar por esse registrador. Então é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Se você quer mandar uma informação do tris para o port A, do tris A para o port A, então primeiro você vai ter que estar levando até o registrador W, armazenando essa informação, e depois com outro comando você vai estar mandando do registrador W para o port A. Assim, da mesma forma, se for uma leitura, você vai estar jogando essa informação do port A para o W, e do W com outro comando jogando para o tris, se caso você fizer essa interligação. Isso vale para todos os registradores. Toda vez que você for fazer uma comunicação entre um registrador e outro, você vai estar utilizando esse registrador W. Espero que tenha sido claro. Intcom. Esse registrador também a gente vai estar utilizando muito quando estivermos tratando das interrupções. Como foi dito, o compilador MicroC Pro ele trabalha muito com os nomes dos registradores diretamente e também com o nome dos bits. Então é bom ir se familiarizando, porque você pode estar controlando registradores diretamente, utilizando o nome dele, e se você conhecer também os bits, facilita e muito na hora de programar. Esse registrador Intcom, o bit 7, é a chave geral das interrupções, ou seja, quando você coloca 1, você está habilitando a chave geral. Se você coloca 0, você está desabilitando todas as interrupções, ou seja, não adianta você configurar só a interrupção que você está querendo utilizar se você não ativar esse bit. Esse bit é que ativa todas as interrupções, é a chave geral. O bit 6 é responsável pela chave da interrupção ligada à memória EEPROM. Bit 5 é a chave
do time é 0. Bit 4, a chave da interrupção que está no RB0. O bit 3 é a chave do RB, que vai do bit 4 ao bit 7. O bit 2 é um bit de sinalização do timer 0, então você vai estar monitorando esse bit. O bit 1, você monitora a interrupção do RB0, e o bit 0 desse registrador você está monitorando a interrupção do RB0, do RB, que é do RB7 ao RB4. Mas isso a gente vai estar tratando quando estivermos falando sobre interrupções. A gente vai estar falando com mais detalhe cada bit desse registrador. E quando estivermos tratando também do periférico correspondente, ou seja, quando estiver tratando do timer, a gente vai estar falando desse registrador e do timer, já que a gente vai estar utilizando a interrupção do timer. Quando estivermos tratando da interrupção do RB0, do RB e por aí vai. Então, é só para conhecer essa aula, para você saber a importância de cada registrador e a importância de conhecer o nome e seus bits, já que quando estivermos fazendo nosso programa, a gente vai estar utilizando muito esses nomes. Registrador de propósito geral, chamado GFR. Esses registradores de propósito geral são espaços na memória RAM para a criação de variáveis, ou seja, você pode estar criando variáveis. Ao criar sua variável, você vai estar criando um espaço dentro desse espaço aqui reservado, que é de 0C a 4F no banco 0 e de 8C a CF no banco 1. Ou seja, você pode estar utilizando essas 68 posições dentro de seu programa. Você pode criar até 68 variáveis de 8 bits, cada uma, claro, dentro de seu programa. Já que estamos falando aqui do PIC 16F84A. Então essa informação é importante para não estourarmos esse valor, e aí o seu programa não vai funcionar adequadamente. Tá aí, GFR, registrador de propósito geral. Este é o final do vídeo e do capítulo 7. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.